Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo onde eu falei de algumas polêmicas do sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que aquele vídeo ele acabou ficando meio incompleto, porque eu me esqueci de falar de algumas polêmicas. E teve uma no vídeo que eu não expliquei muito bem. Por isso, nesse vídeo eu tô aqui pra contar as outras polêmicas do sítio do Pica-Pau Amarelo que eu me esqueci. E vim falar, explicar melhor a outra que eu não expliquei muito bem. Olá, pipocas e pipoqueiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, esse é meu canal Jornal Nostálgico, seu canal de filmes, séries e animações do YouTube. Hoje, prestem bem atenção, é pra estar saindo o vídeo de Wicked, que eu ia fazer uma review de Wicked parte 1, no Esquenta, né, pra parte 2 que vai lançar essa semana. E era, ou pra estar fazendo um vídeo de Catalendas. Só que aí, ontem, minha casa ficou sem internet. Aí acabou que eu decidi jogar o vídeo de Wicked amanhã. Eu espero. O de Catalendas, se eu conseguir, eu vou fazer quinta. Ainda vai ser episódio de Miraculous. Por isto, hoje eu decidi jogar logo esse vídeo, que era pra ter saído, era pra estar saindo amanhã, inclusive, terça-feira. Mas não vai ser assim, né? Então, fiquem com o que tem. Então, gente, por favor, deixa o like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho da notificação, que olha as coisas que eu passo pra tentar postar vídeo. Mas enfim, vamos começar logo com o pé esquerdo, que no caso foi a polêmica, que eu expliquei um pouco mal no final do vídeo, agora eu vou explicar direito, tá? Toda a polêmica envolvendo racismo no sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos lá. Pra quem não sabe, gente, os livros do sítio foram escritos no começo do século XX. Eu acho que entre 1916 ou 1920, 21, alguma coisa assim. Ou seja, vocês sabem muito bem que nessa época o racismo era bem forte, bem mais intenso. Não que hoje em dia não seja, né? Muito preocupante, na época era pior. Aí, eu não preciso nem explicar pra vocês que personagens negros, como Tia Anastácia, Tio Barnabé e o próprio Saci Pererê, tinham conotações e descrições bem racistas. Então, assim, tanto que hoje em dia, se vocês forem pegar qualquer livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo mais antigo e tal, uma publicação mais antiga, uma edição mais antiga, vai ter lá o aviso, né, de que tá lá as conotação, né, de que foi escrito numa época mais antiga, dando contexto da época que o autor viveu e tal. Mas aí o que aconteceu, gente? Se isso tivesse ficado só nos livros, ia tá bom. Mas vocês sabem, né, que durante muito tempo a televisão em si foi bem racista. Não só racista como, né, xenofóbica, homofóbica, preconceituosa com pessoas com deficiência e por aí vai. Aí, as versões do sítio mais antigas, e quando eu digo mais antigas eu me refiro especificamente às versões dos anos 70 e 80, principalmente nas primeiras temporadas, o tratamento que a tia Anastácia e o tio Barnabé tinham era bem sugestivo, pra falar no mínimo. E o próprio Saci, inclusive, né, tinha umas questões bem mais racistas envolvendo ele. Depois de um tempo, né, mas especificamente na versão dos anos 2000, isso melhorou, assim. Até porque aí já tinha uma noção um pouco melhor da época e tal. Então, o tratamento com eles dois já era um pouco melhor, mas ainda assim teve uns probleminhas aí em 2001, que ao decorrer da trama, né, de 2002 e tal, a partir de 2002, mais ou menos, começou a melhorar e foi ficando melhor o tratamento com os personagens. Número 2, a polêmica envolvendo a atriz da Cuca. Dorinha Duval foi a atriz que deu vida à personagem Cuca na primeira temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 70 e 80. Mas especificamente na temporada de 1977.
Ela deu vida a personagem em todos esses episódios dessa época. Inclusive no episódio de estreia, a Cuca vai pegar. Só que aí, a partir de 1978, ela foi substituída pela atriz Estela Freitas, que passou a dar vida à personagem até 1980. Muita gente não entendeu, pois ela foi a única atriz que ficou durante só uma temporada dando vida à personagem. E muita gente achou estranho isso, tipo, por quê? Ela ficou só uma temporada e tal. E tem um motivo. Acontece que a atriz Dorinha Duval foi condenada e presa pelo assassinato de seu marido. Aparentemente a atriz matou ele por conta. Eu não sei se tá certo, tá? Porque faz muito tempo que eu vi. E como eu falei pra vocês, eu tive que arrumar esse vídeo aqui nas pressas. Porque como eu tive que jogar o vídeo de Catalendas para outro dia, mais o de Wicked, mas vai ter análise, por aí vai. Fora que já tá voltando às aulas, tá, gente? Semana que vem volta às aulas, tenho que me preparar psicologicamente e emocionalmente pra isso. Aí eu tive que adiantar esse vídeo, eu não tive tempo, mas pelo que parece ela matou o marido porque ele era meio agressivo e abusivo com ela. Pelo menos é isso que eu sei, o que eu acho, né? Faz muito tempo que eu não vejo o real motivo que levou Dorinha Duval a ser presa. Mas só pra vocês saberem, isso gerou muita polêmica na época. Porque, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo era uma série infantil. E tem uma atriz que foi condenada à prisão por assassinato não pegou bem. Número 3, a polêmica envolvendo Reni de Oliveira. Reni de Oliveira foi a segunda atriz que deu vida a Emília, sendo ela interpretar a personagem de 1978 a 1982. Ela ainda deu vida bem no comecinho de 1983, mas ela foi até esse ano especificamente. Sendo ela a atriz mais marcante, a mais lembrada quando os fãs lembram da Emília do Sítio dos anos 70 e 80. E também a atriz que melhor incorporou a boneca, tirando a própria Isabelle Drummond. Eu acho que só até da queridíssima, ela é uma das melhores atrizes e quem melhor entendeu a Emília. E o que aconteceu, gente, envolvendo ela? Basicamente, a atriz comentou em entrevistas em vários programas que quando ela saiu do sítio, ela não se sentia mais ela mesma. Porque ela passou quase 5 anos dando vida a Emília. E foi esse papel que alavancou a carreira dela, de certa forma. Ou seja, ela era só reconhecida como Emília. Ela própria não se sentia mais ela mesma. Ela não se conhecia, pois ela se dedicou anos e anos e anos pra personagem. Tudo que ela fazia, ela era reconhecida como Emília. Ela era parada nas pessoas porque ela era conhecida como Emília. Por aí vai. A vida dela só girava em torno da boneca, da personagem. A vida inteira dela foi de certa forma alavancada por causa dessa personagem. E aí, querendo se desvencilhar disso e querendo de certa forma se libertar e por fim essa fase da sua vida, que embora tenha sido muito boa, foi assim uma fase, né? Os ciclos vão se fechando e a gente vai junto. Ela fez algo que na época gerou muita controvérsia e polêmica. Basicamente, ela posou sem nenhuma roupa, é o mínimo que eu posso falar aqui, usando uma peruca da Emília para a revista Playboy. E isso na época gerou muita controvérsia. De novo, pelo mesmo motivo da prisão da atriz Dorinha Duval. Porque a atriz era muito linkada a uma personagem de uma série infantil. Aí isso gerou muita polêmica. Os pais ficaram muito revoltados com a atriz. E inclusive isso gerou especulação de que teria sido por isso que ela saiu da Globo. Mas não foi por isso. A atriz já queria sair da Globo há muito tempo. E ela saiu. Isso aqui foi depois que ela saiu da Globo. Mas isso gerou muita polêmica e muita controvérsia, assim, na época. Número 4. A polêmica do episódio Quem Tem Boca Vai a Roma.
O episódio Quem Tem Boca Vai a Roma é o 8º arco de histórias, ou a 8ª história, do ano de 1977, seguida do episódio Memórias de Emília e antes do episódio Do Outro Lado da Lua. Basicamente, nesse episódio, a turma do sítio acaba encontrando uma espécie de arquitetura local misterioso que aparece do nada no sítio e acaba sendo meio que uma máquina do tempo que leva as pessoas para Roma Imperial, mas especificamente do governo do imperador Júlio César. E a Emília acaba indo para lá sem querer e sendo tratada como uma espécie de adivinha pelo imperador Júlio César e pelos seus funcionários mais fiéis ali. Acontece, gente, que esse episódio ele remonta de forma muito fiel toda a história do final do Império do Júlio César. Retrata muito fiel mesmo. Quem estuda história vai saber do que eu tô falando já já. O episódio segue tranquilo até determinado ponto, né? Quer dizer, pros padrões do sítio, né? Sendo que ele tá bem assustador às vezes. Mas ele segue tranquilo. Isso até... Basicamente, o pessoal tem a ideia de tentar mudar o passado. E quando eu quero dizer mudar o passado, impedir a morte do imperador Júlio César. Que, pra quem estuda história, sabe muito bem que ele foi assassinado, né? Sabe muito bem da história do imperador Júlio César. E foi durante uma reunião, né, com... Gente, eu não lembro muito ao certo da história do imperador Júlio César. Mas eram alguns assistentes, membros lá do conselho dele e tal, que eram pessoas bem confiáveis, pelo menos era o que ele achava, e bem próximas deles, que finalizaram ele, né? Durante uma reunião. E o episódio, ele não mostra explicitamente o imperador sendo morto, mas dá pra entender pela reação e pelas falas dos personagens depois. E principalmente pela história em si. Não sendo suficiente, depois eles vão para o Egito Antigo e conhecem a Cleópatra. E o que acontece, gente? Se vocês também estudam história, sabem muito bem que a Cleópatra se suicidou, né? Nossa, eu não sei se ela pode usar essa palavra no vídeo. Deus do céu, gente, que meu vídeo não caia, pelo amor de Deus. Mas enfim. Gente, pior que eu não tenho editor pra censurar isso aqui. Não tenho. Eu tenho que falar com uma pessoa da escola que falou que podia me ajudar. Mas eu tenho que ver, gente. Nossa. Espero que essa palavra não me cause nenhum problema. Mas enfim, né? Algumas pessoas falam que ela morreu por conta de uma picada de cobra. Já outros falam que ela cometeu o ato. E o que aconteceu? No episódio especificamente, ela pede pra Emília trazer uma cesta de figos, que ela gostava muito. Só que depois que a Emília leva essa cesta, já que a Cleópatra não explicou pra ela uma coisinha muito importante, o que a Cleópatra não explicou pra ela, que esses figos, sem um preparo muito específico, eles podem ser letais. E o pessoal do sítio só descobriu depois que a Cleópatra já tinha feito. Vocês estão entendendo, né? O que eu quero dizer. Fora nesse episódio nós temos a aparição do próprio Cesarion. E vocês sabem muito bem o que aconteceu com ele também, quem estuda a história da Roma, né, da Grécia. Ou seja, vocês entendem agora por que esse episódio ele é tão pesado e perturbador, né? Eu não preciso nem explicar o porquê. Mas enfim. Número 5. A polêmica do episódio do Pinóquio. Pinóquio é um episódio de 1982 que reconta a história do conto italiano com o personagem da fábula indo parar no sítio, né? E o que aconteceu, gente? O comportamento do Pinóquio nesse episódio gerou muita controvérsia. Especialmente pelo fato de nesse episódio ele ser bem mais mal criado e travesso do que ele era no próprio episódio original.
Fora, muita gente tem alegado que esse episódio ensinava crianças a mentir. Então, assim, complicado. Eu não consegui assistir esse episódio porque eu não sei se ele tem na internet. Então, eu não tenho como comprovar pra vocês. Isso aqui é o que eu tô falando da pesquisa que eu fiz relacionada ao episódio. Mas eu sei que tem essa polêmica em torno dele. Então, assim, por isso que está aqui, né? Senão não estaria. A polêmica da Isabelle Drummond. Quando o sítio de 2001 estava sendo produzido, eles estavam atrás de uma atriz para viver a Emília. E o diretor da época, ele queria porque queria que dessa vez a Emília fosse feita por uma criança. E isso gerou muita controvérsia na época. Mas muita mesmo. Primeiro dos fãs antigos, que não queriam que a Emília fosse feita por uma criança, porque achavam que uma criança não iria conseguir interpretar muito bem a Emília. E também de vários outros fãs que conheciam os livros e a obra, não fãs mais atuais, e que também não se sentiam muito seguros com uma Emília feita por uma criança. E quando a Isabelle Drummond foi escalada, no caso, para fazer a Emília, foi anunciada, o povo caiu matando, afirmando que ela não ia conseguir entregar uma Emília boa, que ela não era boa o suficiente, que ela não tinha experiência, era uma criança muito pequena. Mas no fim, a Isabelle Drummond, como a gente sabe, entregou e fez uma Emília perfeita, tanto que ela foi de 2001 a 2006. Sendo ela uma das melhores Emílias da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo que uma das que melhor conseguiu dar vida à personagem. Mas na época que ela foi cogitada para fazer a Emília, que ela foi escalada, Deus do céu, foi uma polêmica descomunal. E caso não tenha citado, esse aqui é o tópico de número 6. Número 7, a polêmica do episódio A Lenda do Rei Arthur. O episódio A Lenda do Rei Arthur é o episódio do ano de 2003, que basicamente conta a história de quando o Rei Arthur e os outros personagens das lendas arturianas foram parar no sítio do Pica-Pau Amarelo, fora a bruxa Morgana Le Fay, meia-irmã de Arthur, se unindo a Cuca com o intuito de destruir o Arthur e os demais personagens do sítio. Qual foi a polêmica desse episódio especificamente? Vamos lá. Primeiro, algumas pessoas alegando que os personagens não eram muito fiéis às lendas do Rei Arthur original, que eles eram muito... falando que eles eram bem... não eram muito fiéis às histórias, às personalidades, à forma de agir, o jeito e tal. Só que isso não foi nem o pior foi o que estava a seguir. Muita gente alegou que o sítio estava querendo se distanciar o máximo possível de coisas do nosso país, do Brasil, e focar mais em coisas do exterior, mais especificamente da Europa, alegando que eles queriam que o sítio desse mais atenção a coisas dos gringos. Sinceramente, eu não acho, gente. Eu acho que eu acho que eles só queriam pegar. O sítio sempre foi assim. Ele sempre pegou histórias, lendas e adaptou da forma do sítio. Ou seja, pra mim isso aqui não tinha nada demais. Pra mim era só o povo reclamando de barriga cheia disso aqui. Porque pra mim é super normal o sítio querer pegar e adaptar uma história, ainda mais uma história como a do Rei Arthur. Fora que alguns anos antes a Globo já tinha adaptado a história do Rei Arthur de outra forma, na série Caça-Talentos. E se eu não me engano, ninguém reclamou quando Caça-Talentos trouxe a história do Rei Arthur. Então assim, né? Número 8, a troca de atores em 2007. O sítio sempre trocou os atores, né? Principalmente os atores que faziam o Pedrinho e a Narizinho. Porque, né, eles eram crianças, eles iam crescendo e tal. Tinha que trocar em algum momento. Só que aí, 2007, eles não trocaram.
E não foi só os atores que davam vida pro Pedrinho e pra Narizinho. Eles trocaram, literal, todos os atores do sítio. Todos. A Dona Benta, o Visconde, a Cuca, o Saci, a Emília, a tia Anastácia, trocaram todo mundo. E isso gerou uma revolta, assim, impressionante. Ninguém queria engolir que a Globo tinha trocado os atores. Tava todo mundo com muita raiva. Eles não estavam aceitando esse novo elenco, não estavam aceitando. Eles tiveram ainda um pouco mais de facilidade para aceitar o Pedrinho e para Narizinho. Mas o resto, Deus do céu, eles não que eles queriam porque queriam que fossem trocados. Só que aí foi passando, né? O ódio ao decorrer do ano, eles foram aceitando melhor. E tiveram que engolir, né? Que sim, eles ficariam com estes atores e que ninguém ia fazer nada para mudar isso. Que já estavam escolhidos e que agora era só engolir, né? Ia ter que aceitar aqueles atores. E pronto, acabou. Né? Como a gente sabe, né? O sítio acabou nesse ano. Muita gente também não gostou das introduções novas de alguns personagens. Que no caso foram o Barão de Tremembé, o Tutu Marambá, o núcleo do Arraial lá. Muita gente afirmou que não gostou. E que preferia os núcleos antigos do Arraial. Eu não acho nada demais, eu acho até ok. O pessoal do Arraial desse ano. Eu acho assim meio pai o fato de eles terem ignorado muitos personagens do Arraial do ano anterior, do Arraial dos Tucanos, né? Mas assim, gente, também não me incomoda. Só. Acho que sou eu, né? O mesmo caso do episódio do Rei Arthur. Que assim, gente, eu não. O meu problema com o episódio não é nem que ele é ruim. Ele é até ok. O problema eu acho que sou eu mesmo que não gosto dessas histórias envolvendo cavaleiros, duelos, combates assim, de espada e tal. Eu acho que sou eu. Aí por isso que o episódio do Rei Arthur, pra mim, não é tão atrativo, tá? Mas essa é uma coisa minha, isso é um problema meu, então assim. Aí vocês ignoram, tá? Essa minha questão com esse episódio. Mas assim, né? Eu acho que é coisa minha. Eu acho que é coisa minha não gostar desse episódio, ter coisa contra ele. Sobre o elenco de 2007, eu também não tenho problema nenhum com o elenco. Eu gosto muito do ator que faz o Saci e o ator que faz o Caipora. Eu acho muito legal eles dois. A atriz que faz a Yara, a Júlia Galvão, ela também não me incomoda, a atriz que faz a Yara. Eu acho que eu prefiro a Lilian Cordeiro, prefiro. Mas também ela não me incomoda. O ator que faz o Falso Barão e a atriz que faz a assistente dele, a Minerva, eles também não me incomodam. Eles são até ok. São vilões bem caricatos? São. Mas pra mim tá tudo bem. Eles são até ok. São, né, bem mais aceitáveis. A atriz que faz a Dona Carmela, que inclusive, gente, é a atriz que fez a Cuca de 1981 a 1983, eu acho que é. Acho que é a mesma atriz. E eu acho muito legal isso, acho legal que ela voltou. Ou é a Estela Freitas, eu não lembro agora, mas enfim. Mas eu acho muito legal isso. Que ela faz a Dona Carmela que vira mula sem cabeça. O Paulo Gustavo, né, que ele deu vida pro delegado Lopicinho, que também virava uma criatura folclórica, que no caso era o lobisomem. Pra mim ele tá ok, eu acho muito legal o Paulo Gustavo. E acho que ele tá muito bom no papel do delegado Lopicinho. Então não tenho nada contra. A atriz que fez a Emília, vamos lá. Ela não me incomoda também, assim como a atriz que faz o Visconde. Nenhum dos dois me incomoda, eu acho eles bem ok. Então, assim, ninguém no elenco em si me incomoda. Eu acho que só tem um personagem que me incomoda muito,
toda santa vez que eu vou assistir o sítio, eu não gosto de ver muito ele, assim, que é o Urucaca. É o urubu, é familiar da Cuca, ajudante da Cuca. Não sei porquê, mas ele me incomoda um pouco. Eu tô reescrevendo o sítio, ele tá lá, porque eu acho mais coerente ele do que o Pesadelo. Mas ainda assim, gente, o Urucaca, pra mim, ele é meio insuportável. E eu não gosto dele, eu só não gosto, tá? Mas é uma coisa mais minha, então... Ai, tudo bem, né? Eu acho que vocês já entenderam nos meus vídeos aqui do canal que eu sou uma pessoa meio chata e que eu me incomodo com os mínimos detalhes. Então, acho que pra vocês tá de boa falar que o Lucaca pra mim é meio chato, que ele é meio insuportável. Mas enfim, a atriz que faz a Cuca é ótima, é maravilhosa. O Tutu Marambá, ele também não me incomoda, o Tutu. Eu acho ele bem ok. Inclusive, acho muito legal a relação dele com a Cuca aqui. Que na lenda original dos personagens, eles realmente são muito próximos. Então, aqui eu achei muito legal a ligação dos dois. Pra mim ficou muito ok, ficou muito bom, assim. Então, curti. Essas foram todas as polêmicas que eu me esqueci de falar naquele vídeo. Se eu tiver me esquecido de falar de alguma, desculpa, tá, gente? Mas assim, eu também tenho limites de algumas coisas, eu também não consigo. Esses dias eu pretendo postar vídeos de Catalendas, que eu tava planejando fazer um vídeo sobre os episódios mais assustadores de Catalendas. Era pra ter saído ontem, mas não saiu, né? Tudo bem. Mas esses dias sai. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho da notificação. E é isso, um beijo do Henrique, tchau.